Tem uma hora em que você sente que sua mente te traiu de novo. Você pede calma, ela entrega ruído. Você pede foco, ela entrega fuga. Você pede coragem, ela entrega aquela voz velha que já te derrubou 1000 vezes. Rumi escreveu que a alma conhece o caminho, mas a mente insiste em chamá-la de louca. E é exatamente isso que está acontecendo dentro de você agora, enquanto você tenta obedecer algo que nem sabe mais onde mora. E é aqui que tudo muda. A mente não é sua inimiga. Ela é uma serva que esqueceu quem é o dono. Você cresceu acreditando que precisa vencer sua própria mente, domá-la como um animal selvagem, forçá-la a calar. Mas Rumi escreveu algo que quase ninguém cita. A mente é um bom servo, porém um péssimo mestre. E aí está o erro que mantém você preso há anos. Você tenta calar a mente com mais mente. Tenta controlar pensamento com pensamento. Cada vez que você luta contra ela, você a coroa rei. Cada vez que você obedece à primeira voz que surge dentro de você, você assina um contrato de servidão com algo que deveria estar te servindo. A alma não grita. A alma sussurra. E quem sussurra perde para quem grita. A menos que você inverta a hierarquia interna agora. Essa inversão tem nome no sufismo. Tarbiyat an-Nafs, a educação do ego. Não é luta, é reeducação silenciosa, diária, cirúrgica. A mente não precisa ser destruída, precisa ser rebaixada ao cargo que nunca deveria ter abandonado. E isso começa no instante em que você para de discutir com ela e começa a observá-la de cima, como quem observa um cachorro latindo atrás de uma cerca que só você enxerga. O silêncio é a primeira ordem que a alma dá. E você nunca obedeceu. Você já reparou que toda vez que a vida aperta, você corre para a distração? Abre o celular, liga a televisão, procura barulho, procura conversa, procura qualquer coisa que te tire daquela sensação estranha que aparece quando tudo fica quieto. Essa sensação não é tédio, é a voz da sua alma tentando falar pela primeira vez em anos, e você empurrando ela de volta para o porão. Rumi dizia que o silêncio é a linguagem de Deus, e tudo mais é tradução ruim. Mas tem algo ainda mais dilacerante. O silêncio também é a linguagem da sua alma, e você está vivendo inteiro na tradução ruim. Cada notificação que você abre é uma bofetada que você dá em si mesmo. Cada distração é um pedido de desculpas que sua mente faz para sua alma, dizendo: ainda não, ainda não. Reprogramar sua mente não começa aprendendo técnica nova. Começa suportando 30 segundos de silêncio total, sem fugir. Se você não aguenta 30 segundos de silêncio, sua alma nunca conseguiu dar nenhuma ordem. Porque o ruído da mente abafou todas elas antes mesmo de chegarem à superfície. Você não tem pensamentos. Você é atravessado por eles. Aqui está a peça que muda tudo. Os pensamentos que passam pela sua cabeça não são seus. Eles te atravessam. Eles visitam. Eles chegam de lugares que você nem consegue rastrear. Genética, trauma, cultura, mídia, traumas herdados da sua mãe. Palavras que seu pai disse quando você tinha 7 anos. Você confundiu o visitante com o dono da casa. Rumi escreveu no Masnavi que o ser humano é uma casa de hóspedes e cada pensamento é um visitante. Alegria, tristeza, mesquinhez chegam como visitantes inesperados. O erro não é ter o pensamento. O erro é achar que você é o pensamento. Toda vez que uma ideia surge e você diz: eu sou ansioso, eu sou fraco, eu sou assim mesmo, você está dando as chaves da casa para o visitante. A reprogramação real começa no momento em que você aprende a dizer: isso passou por mim, mas não é eu. Essa distinção parece pequena, mas é o bisturi que separa alma de mente. Quem domina essa pausa de meio segundo entre o pensamento e a identificação com o pensamento, domina a vida inteira.
Quem não domina vive sendo possuído por hóspedes que nunca convidou. Sua mente obedece à repetição, e você tem repetido as coisas erradas há décadas. Tem uma lei do funcionamento psíquico que o sufismo conhece há mais de 800 anos, e a neurociência só descobriu nas últimas 3 décadas. Aquilo que você repete vira você. Os sufis chamam isso de dhikr, a lembrança, a repetição consciente. Rumi praticava diariamente. Não era superstição, era engenharia da alma. Cada palavra que você repete mentalmente esculpe um sulco no seu cérebro. E você tem esculpido os mesmos sulcos de autossabotagem há 20, 30, 40 anos. Não sou capaz. Vai dar errado. Eu sou assim mesmo. Cada repetição dessa é um cinzel cavando fundo no mármore da sua identidade. Você não precisa de afirmação positiva vazia. Você precisa entender que sua mente é uma escrava da repetição, e quem controla a repetição controla a mente. A alma sabe disso. Por isso, ela insiste em te levar de volta para o mesmo desejo profundo, para a mesma direção. Não é obsessão, é orientação. A alma repete o chamado porque sabe que a mente só se dobra pela repetição. Se você parar de repetir o que te afunda e começar a repetir o que sua alma pede, em 90 dias você é outra pessoa, literalmente, biologicamente. A dor que você foge é exatamente o mapa que você precisa. Você tem fugido daquela sensação há quanto tempo? Aquela que aparece no peito quando você fica sozinho, aquela que surge no domingo à noite, aquela que bate quando você desliga do trabalho e não sabe para onde ir com você mesmo. Você chama isso de ansiedade, de inquietação, de vazio, mas Rumi diria outra coisa. Ele diria que essa dor é o chamado. É a alma batendo na porta da mente, pedindo para ser ouvida. E toda vez que você toma um remédio sem entender, toma uma bebida, come por comer, rola o dedo no celular por 3 horas, você está dando um tapa na mão da sua alma. Os sufis ensinam que o coração precisa ser polido, e o atrito que polia o coração é justamente aquilo que dói. Ibn Arabi escreveu que o sofrimento é o fogo que revela o ouro escondido sob o chumbo. Você não precisa fugir da dor. Você precisa entender o que ela está tentando te entregar. Cada vez que você anestesia, você apaga o mapa. Cada vez que você senta com aquela sensação por 2 minutos a mais do que aguenta, você decifra uma linha do mapa. A mente quer fugir, a alma quer atravessar. E você tem escolhido a mente sistematicamente, há anos, sem perceber que estava votando contra si mesmo toda vez. Imaginação não é fantasia, é a ferramenta mais poderosa de reprogramação que existe. Os sufis têm um conceito que ocidental nenhum entendeu direito. Alam al-Mital, o mundo imaginal, não é imaginação infantil, é o território onde a alma desenha o que vai manifestar. Henry Corbin passou a vida traduzindo isso e quase ninguém leu. Sua mente não distingue vivência real de vivência imaginada com intensidade. Os experimentos de neuroimagem provam isso há 20 anos. Áreas do cérebro que se ativam quando você pratica piano são as mesmas que se ativam quando você imagina praticar piano com detalhe sensorial. E Rumi já sabia. Ele escrevia que o mundo é feito de imaginação dentro da imaginação, e a alma esculpe a vida a partir do que a mente visita repetidamente em silêncio. Você tem usado sua imaginação toda para ensaiar desastres. Você ensaia a conversa ruim, ensaia o fracasso, ensaia o pior cenário e depois se pergunta por que a vida entrega exatamente aquilo que você mais temeu. Reprogramar a mente é tomar a imaginação de volta das mãos do medo e colocá-la nas mãos da alma. É ensaiar silenciosamente, com sensação corporal, quem você é quando obedece o chamado profundo,
Faça isso 10 minutos por dia, com intensidade, e veja a realidade começar a se dobrar. Isso não é místico, é mecânico. O ego não quer ser destruído, ele quer ser ouvido e depois rebaixado. Você já tentou matar seu ego? Você leu livros, fez terapia, meditou, e ele sempre voltou mais forte. Isso tem explicação. O sufismo clássico distingue 7 estados da nafs, o ego, e o erro ocidental foi achar que existe só um. Existe a nafs amara, que ordena o mal, a nafs lawama, que se culpa, a nafs mutmaina, que finalmente se pacifica. Você não destrói o ego, você atravessa esses estágios, e cada estágio exige uma conversa diferente com você mesmo. Tentar calar o ego na fase errada é como tentar arrancar uma planta antes dela dar fruto. Você mata a possibilidade da transformação. Rumi escreveu que o ego é como um camelo bêbado. Você precisa falar firme, puxar com direção, mas não matar, porque é ele quem te leva pelo deserto. A alma não anda sozinha nesse plano. Ela precisa do corpo, da mente, do ego como veículo. Reprogramar é domar o camelo, não atirar nele. Quem tenta matar o ego se torna arrogante na espiritualidade, orgulhoso de ser humilde, vaidoso de ser simples. Isso também é ego, só que disfarçado de alma. O caminho real é mais sutil: observar, nomear, rebaixar, redirecionar, todo dia, como quem ajusta o leme de um barco que não pode parar de navegar. Sua alma tem um idioma, e você nunca aprendeu a falar. A mente fala em palavras, a alma fala em sensações, impulsos, sonhos, coincidências estranhas, aquele aperto no peito quando você está para fazer algo errado, aquele calor quando você está perto do caminho certo. Você tem ignorado esse idioma a vida inteira porque ninguém te ensinou a decifrar. Rumi dizia que o coração tem ouvidos que a cabeça desconhece. Os sufis desenvolveram uma prática chamada muraqaba, a observação atenta do próprio estado interior, momento a momento. Não é meditação de esvaziar a mente, é meditação de escutar o corpo sutil. Onde está a atenção agora? O que seu peito diz sobre essa decisão? O que seu estômago sente quando você pensa naquela pessoa? A alma responde por esses canais o tempo inteiro, e você tem desligado o aparelho há anos. Reprogramar não é só pensar diferente, é começar a consultar o corpo como oráculo, antes de aceitar um trabalho, antes de dizer sim, antes de responder uma mensagem. Pausa de 3 segundos e escuta onde aquilo ressoa no corpo. Se aperta no peito, é mente com medo falando. Se abre o peito, é a alma confirmando. Essa bússola está instalada em você desde o nascimento. Você só precisa voltar a confiar nela depois de décadas de desobediência. A obediência à alma custa a morte da versão atual de você. Ninguém fala dessa parte. Todo mundo vende reprogramação como upgrade gentil. Mas a verdade é brutal. Obedecer sua alma implica enterrar a pessoa que você foi até agora. A alma não quer versão melhorada da sua vida atual. Ela quer uma vida completamente diferente, às vezes. Ela pede que você largue aquele relacionamento, que saia daquele trabalho, que corte aquela amizade, que assuma aquele desejo que você tem vergonha de admitir em voz alta. Rumi passou pela morte simbólica quando encontrou Shams de Tabriz. Ele deixou de ser o jurista respeitado e virou o poeta louco de amor divino. Família dele odiou. Discípulos dele se rebelaram. Shams foi provavelmente assassinado. E mesmo assim, Rumi não voltou atrás, porque ele entendeu algo que você ainda resiste. A alma não negocia. Ou você obedece, ou você paga em insatisfação crônica pelo resto da vida. Cada vez que você adia obedecer, a conta aumenta, e a conta não vem em dinheiro. Vem em sensação de vida não vivida. Vem
em 50 anos, olhando o teto, às 3 da manhã, se perguntando por que não foi. Reprogramar a mente para obedecer à alma é aceitar que algumas pontes precisam queimar e que você mesmo vai ter que acender o fósforo. Seu ambiente esculpe sua mente mais do que sua vontade. Você pode ler todos os livros de reprogramação mental do mundo e continuar preso se não entender isso. Sua mente absorve o ambiente por osmose. Os sufis sabiam disso tão bem que criaram as tarikas, as ordens, porque transformação individual sem contexto coletivo é quase impossível. Rumi não teria virado Rumi sem Shams. Você não é autossuficiente na sua evolução, por mais que o individualismo moderno tenha te vendido essa mentira. As pessoas que você conversa toda semana, os conteúdos que você consome diariamente, os ambientes físicos que você frequenta, tudo isso está escrevendo dentro de você com uma caneta invisível. Se você tenta reprogramar a mente sem reprogramar o que entra nela, você está enxugando gelo. Sua mente é um filtro passivo, não ativo. Ela absorve o que está ao redor. Reprogramação real exige curadoria impiedosa do ambiente. Quem você ouve, quem você segue, o que você lê antes de dormir, o que você vê ao acordar. Cada input é uma ordem silenciosa. Se os inputs contradizem o que sua alma pede, sua alma nunca vai vencer. Não é questão de força de vontade, é questão de arquitetura. Construa o ambiente certo e a mente obedece sozinha. Mantenha o ambiente errado e nenhuma técnica do mundo funciona. O corpo é o campo de batalha final. A mente só obedece quando o corpo se regula. A mente que você tenta reprogramar vive dentro de um corpo. E se o corpo está em estado de alerta crônico, nenhum pensamento consegue enraizar. Essa é a parte que ninguém te contou. Você pode afirmar, sou calmo, 1000 vezes, mas se seu sistema nervoso está desregulado, seu cérebro interpreta isso como mentira e rejeita. Os sufis sabiam. Por isso, o sama, a dança giratória dos derviches, não é espetáculo, é tecnologia somática de regulação nervosa. Rumi dançava por horas, e a dança reprogramava o sistema límbico antes que o pensamento pudesse aderir. Respiração profunda, movimento ritmado, jejum consciente, oração postural, tudo isso são ferramentas de engenharia corporal que fazem a mente ficar maleável. Você tenta reprogramar a cabeça sentado numa cadeira, com postura ruim, respiração travada, sem nunca suar, sem nunca se mover, e depois se pergunta por que não funciona. O corpo precisa virar aliado. 10 minutos de respiração longa por dia, movimento consciente, exposição a desconforto controlado, e sua mente fica 3 vezes mais sugestionável ao comando da alma. Tente afirmar algo depois de 20 minutos de respiração profunda e veja como a frase ancora diferente. Isso não é fé, é fisiologia sagrada. A mente nunca obedece à alma de uma vez, obedece em camadas, como cebola. Você vai tentar tudo isso e nos primeiros dias parecer que funciona. Depois vai ter uma recaída, vai achar que falhou, vai desistir. Esse é o ponto onde a maioria abandona e é o ponto onde a verdadeira reprogramação começa. Os sufis chamam de hijab os véus. A mente tem camadas. Você tira uma, aparece outra embaixo. Você resolve um padrão, surge outro mais profundo. Rumi escreveu que o coração tem 70.000 véus de luz e escuridão, e atravessar um não é chegar, é apenas começar a enxergar o próximo. Essa informação muda o jogo, porque você para de esperar a reprogramação completa e começa a comemorar cada camada atravessada. Você deixa de medir progresso pelo resultado final e passa a medir pela profundidade da obediência em cada situação específica. Ontem você reagiu automaticamente àquele estímulo. Hoje
Você pausou 3 segundos. Isso é vitória. Amanhã vai ser outra camada, outro estímulo, outra pausa. A alma não exige perfeição, exige direção. Enquanto você estiver apontando para ela, mesmo caindo, você está obedecendo. A queda não é fracasso. O fracasso é parar de apontar. E o único jeito de parar de apontar é esquecer que você é mais que sua mente. Que existe algo em você que veio antes dela e vai continuar depois dela. E essa coisa tem sido paciente com você a vida inteira, esperando o momento em que você finalmente vai virar para ela e dizer: me conduz, eu te ouço agora. Quantas vezes você obedeceu à mente e depois se odiou por isso? Quando foi a última vez que você sentiu a alma te pedindo algo e fingiu que não ouviu? Em qual área da sua vida o silêncio te assusta mais? E o que você acha que ele está tentando te dizer? Você não precisa de mais informação, você precisa de menos interferência. Existe uma ilusão que te mantém preso há anos e ela é sofisticada. Você acredita que falta algo para você conseguir obedecer sua alma. Falta livro, falta curso, falta técnica, falta descoberta. E cada novo conteúdo que você consome adia a obediência um pouco mais. Rumi escreveu algo devastador no divã. Ele disse que o buscador que busca fora já perdeu a chave que tinha no bolso. Os sufis chamam esse fenômeno de Ilm al-Hijab, o conhecimento que vira véu. Você acumula tanto saber sobre espiritualidade que o saber vira muralha entre você e a própria alma. A alma não pede leitura, pede obediência imediata ao que você já sabe. Tudo que você precisa para mudar 90% da sua vida, você já escutou. Você só não fez. E cada novo vídeo que você assiste procurando a chave é uma fuga disfarçada de busca. A mente adora isso, porque enquanto você busca, você não obedece. A reprogramação real começa no dia em que você para de procurar o próximo insight e começa a aplicar o que já está há meses esperando dentro de você. Feche o livro, desligue o podcast, sente-se em silêncio e pergunte: o que minha alma me pediu esta semana que eu fingi não escutar? A pressa é o idioma do ego. A alma opera em outra cadência. Você quer resultado rápido, quer reprogramar a mente em 30 dias, quer virar outra pessoa até o fim do mês. E essa pressa é exatamente o que te mantém onde está. O ego tem um ritmo frenético porque ele se alimenta da urgência. Enquanto você corre, ele comanda. A alma tem outro tempo. Os sufis chamam de waqt, um momento sagrado, que não obedece ao relógio. Rumi dizia que a paciência é o remédio para toda dor, e a pressa é o veneno que imita a cura. Quando você tenta forçar transformação, você reforça o mecanismo que quer mudar. Cada vez que você se cobra, já deveria estar diferente. Você alimenta a mesma estrutura de insatisfação que quer superar. A alma constrói devagar, em camadas, em silêncio, enquanto você dorme, enquanto você caminha, enquanto você não está olhando. Quem exige resultado rápido da própria interioridade está tratando a alma como funcionária de entrega. E a alma não entrega. Ela revela no tempo dela. Reprogramar a mente é também reprogramar a relação com o tempo. É aprender a confiar em processos invisíveis. É plantar sem arrancar a semente para ver se já brotou. Você fez isso na infância com plantas e continua fazendo com sua alma até hoje. Ibn Athaillah escreveu que tentar apressar o que Deus atrasou é ignorância, e tentar atrasar o que Ele apressou é arrogância. Cada decisão pequena do dia é uma votação sobre quem comanda dentro de você. Você acha que vai reprogramar a mente numa decisão grande, num momento dramático de virada. Não vai. A reprogramação acontece nas microdecisões que você toma sem perceber. Acordar e pegar o celular ou ficar 3 minutos em silêncio, responder à provocação ou pausar, comer por fome
ou por ansiedade, dizer sim por medo ou não por alinhamento. Cada uma dessas decisões pequenas é um voto. E você tem votado contra sua alma dezenas de vezes por dia, há décadas, sem perceber. Os sufis chamam isso de muhasaba, a contabilidade diária da alma. Al-Ghazali recomendava que todo buscador sentasse antes de dormir e revisasse as decisões do dia, não para se culpar, mas para mapear. Onde você obedeceu? Onde você traiu? Qual o padrão? Essa prática simples, feita por 30 dias, revela mais sobre sua mente do que 10 anos de terapia desconectada. Porque a reprogramação não é abstrata, ela é concreta, granular, construída no micro. Quem domina a microdecisão domina o destino. E quem ignora a microdecisão esperando o momento grande, nunca chega nele. O momento grande é apenas o acúmulo de microvotos. Você já tem votado. A questão é, em quem? A culpa é uma prisão que o ego construiu usando o nome da alma. Você confundiu culpa com consciência espiritual e essa confusão custou anos da sua vida. Toda vez que você falha em obedecer sua alma, vem aquela onda de autocondenação, aquela voz que te chama de fraco, de inútil, de sempre igual. Você acha que essa voz é sua alma te corrigindo? Não é. É o ego usando linguagem espiritual para te manter paralisado. Rumi fazia uma distinção cirúrgica que quase ninguém ensina. Existe a tristeza que gera movimento e a tristeza que gera estagnação. Uma é da alma, outra é do ego disfarçado. A alma, quando te corrige, deixa você mais leve depois, mais disposto, mais claro. O ego, quando te corrige, deixa você pesado, paralisado, girando em torno do erro sem avançar. Se a correção te afunda, não é a alma falando. É Nafs, Lawwama, o ego que se culpa. Um estágio intermediário que precisa ser atravessado, não habitado. Você não deve morar na culpa. Deve passar por ela como quem atravessa um corredor. Ficar preso na autorrecriminação é tão desobediente quanto ignorar a alma, porque consome a energia que deveria ser usada na próxima tentativa. Perdoar-se rápido, sem desculpas baratas, apenas reconhecendo e virando a página, é ato espiritual avançado. Os mestres sufis ensinavam os discípulos a errarem com dignidade, porque quem não suporta o próprio erro nunca cresce além dele. Sua mente foi programada por pessoas que também estavam confusas. Pare um segundo e olha para isso de frente. As crenças que rodam na sua cabeça foram instaladas por pessoas que herdaram essas mesmas crenças de outras pessoas confusas, que herdaram de outras numa cadeia de séculos. Sua mãe, seu pai, seus professores, a mídia que você consumiu na infância, todos operavam dentro de seus próprios véus e te passaram os véus deles, achando que estavam te protegendo. Rumi escreveu algo que corta fundo. Somos como panelas fervendo no fogo, e cada geração passa o sabor da panela anterior para a próxima. Você não é original na sua disfunção, você é herdeiro. E essa percepção não é para culpar ninguém, é para libertar você da ilusão de que o problema é pessoal. Você não é quebrado, você é programado. E o que foi programado por humanos pode ser desprogramado por outro humano, você mesmo, agora. Essa virada é o primeiro ato de soberania interna. No sufismo existe um conceito chamado fitrah, a natureza original intocada com que você nasceu. Tudo que está em você além disso foi adicionado, e tudo que foi adicionado pode ser removido. Você não precisa criar uma nova pessoa, precisa descascar as camadas até encontrar a versão que veio antes das programações. Essa versão nunca foi embora, ela só foi soterrada. E a escavação começa quando você aceita que 90% do que você acredita sobre si mesmo não é seu. É empréstimo
que você confundiu com identidade. A gratidão não é emoção, é tecnologia de reprogramação neural. Você ouviu sobre gratidão tantas vezes que a palavra ficou vazia. Mas existe uma camada que o discurso raso nunca alcança. Gratidão, feita corretamente, é uma das ferramentas mais poderosas de reestruturação da atenção mental. A mente humana tem um viés de negatividade. Ela foi construída para detectar ameaças, não abundâncias. Esse viés te mantém vivo no nível primitivo, mas te mantém miserável no nível existencial. Rumi escreveu que a gratidão é um fio de ouro que costura a alma à realidade, transformando o metal comum em ouro pela simples mudança de foco. Os sufis praticavam shukr, gratidão profunda, não como sentimento forçado, mas como direcionamento consciente da atenção. Você não precisa sentir gratidão, você precisa praticar atenção ao que já funciona, 10 minutos por dia listando especificamente o que está funcionando, não genericamente, mas com detalhe. Reprograma literalmente os circuitos neurais que regulam a percepção da realidade. Isso não é autoajuda. É neurociência confirmando o que os místicos ensinavam há 1000 anos. Quando você treina sua mente a notar o que funciona, você diminui o volume do circuito de alerta. E quando o alerta baixa, a alma consegue falar mais alto. É simples assim, e ao mesmo tempo é o que você nunca fez consistentemente. Por quê? Porque seu ego acha que parar para agradecer é perder tempo. E enquanto você acredita nisso, sua mente continua serva do medo. O corpo lembra o que sua mente esqueceu e continua reagindo a isso. Tem reação sua que não faz sentido racional. Você explode por nada. Você chora por nada. Você congela diante de algo simples. Isso não é defeito. É memória corporal. Seu corpo arquiva experiências que sua mente consciente não processa direito e continua respondendo a estímulos do presente como se fossem do passado. Você está lutando com fantasmas que seu sistema nervoso nunca teve permissão para enterrar. A tradição sufi trabalha isso através do que chamam de tasfia, o polimento do coração, que inclui não só pensamento, mas o corpo sutil, o lataif. Eles já sabiam que existem centros energéticos no corpo que guardam emoções presas e que movimentar conscientemente essas regiões libera padrões antigos. A ciência moderna confirma com a teoria polivagal, com estudos sobre trauma somático. Bessel van der Kolk escreveu que o corpo marca o placar, e essa frase ecoa Rumi 8 séculos depois. Você não reprograma mente ignorando o corpo. Movimento consciente, respiração dirigida, choro permitido, tremor liberado. Essas são ferramentas que desbloqueiam a trava que mantém sua alma silenciada. Toda vez que você engole uma emoção, você adiciona um cadeado. Toda vez que você permite a emoção atravessar com consciência, você abre um. A mente só obedece quando o corpo não está mais em emergência congelada. Se você nunca trabalhou o corpo, seu trabalho mental vai bater numa parede invisível que nenhum livro vai te mostrar. Existe uma diferença brutal entre desejo do ego e desejo da alma. E você tem confundidos. Você quer coisas, quer dinheiro, reconhecimento, amor, segurança, e você acha que tudo isso é o mesmo tipo de desejo. Não é. Tem desejo que vem da alma e tem desejo que vem do ego tentando curar feridas da infância. Um te faz crescer, o outro te mantém preso disfarçado de crescimento. Como diferenciar? Os sufis usavam um critério simples. Observe o que acontece depois de você conseguir o que deseja. O desejo do ego, quando saciado, gera vazio momentâneo, seguido de novo desejo maior. É o ciclo da sede que a água salgada alimenta. O desejo da alma, quando atendido, gera paz duradoura, mesmo que venha junto com desafios. Rumi escreveu que há duas sedes.
uma que piora com a bebida e outra que se aquieta na fonte certa. Você já conseguiu coisas que desejou muito e ficou vazio logo depois? Aquilo era desejo do ego. Já fez coisas pequenas, aparentemente sem importância, que te deixaram com uma sensação de isso é isso? Aquilo era a alma. Reprogramar a mente é treinar a capacidade de distinguir essas duas vozes antes de agir, não depois, porque depois já está tarde. Você já gastou energia, tempo, dinheiro, vínculo em direção que não era sua, a pausa antes da decisão, a consulta ao corpo, a pergunta: isso me expande ou me contrai? Essa é a disciplina diária que separa quem obedece à alma de quem acha que obedece. A solidão escolhida é o laboratório onde a alma fica audível. Você foge da solidão como quem foge de predador e entende agora por quê. A solidão é o único lugar onde a alma consegue completar uma frase inteira sem a mente interromper. Por isso, o ego orquestra tanta fuga, compromissos desnecessários, redes sociais, relacionamentos que você sabe que não deveriam estar ali, televisão de fundo mesmo quando você não está assistindo. Tudo isso é arquitetura sofisticada para nunca ficar sozinho, com você mesmo, tempo suficiente para ouvir. Rumi passou 40 dias em retiro depois da morte de Shams, e foi dessa solidão brutal que nasceu o Masnavi, uma das obras espirituais mais profundas da humanidade. Os sufis institucionalizaram a prática da Khalwa, o retiro solitário, porque sabiam que sem silêncio estruturado, nenhuma transformação real acontece. Você não precisa de 40 dias, precisa de 1 hora por semana, em completo silêncio, sem celular, sem distração, sem objetivo. 1 hora parece pouco até você tentar. Nos primeiros 10 minutos, você vai inventar 1000 motivos para sair. Nos próximos 10, sua mente vai atacar com ideias de tudo que você precisa fazer. E se você aguentar, nos últimos minutos, algo começa a falar por baixo do ruído. Esse algo está esperando há anos. A reprogramação real não acontece em estímulo, acontece em silêncio sustentado. Você vai odiar isso no começo. Depois, vai precisar disso como precisa de água. Suas relações espelham exatamente o estado da sua mente. E você não pode reprogramar uma sem reprogramar as outras. Tudo que você não resolve dentro, você atrai fora. Os relacionamentos que você tem agora são o mapa visível da sua programação interna. Se você atrai pessoas que te diminuem, existe uma parte sua que concorda com o diminuir. Se você se envolve repetidamente com quem te abandona, existe uma fidelidade inconsciente ao abandono como forma de amor. Isso não é culpa sua no sentido moral, é estrutura. Rumi escreveu que o mundo é um espelho em que a alma vê a si mesma, e quem reclama do reflexo deveria olhar para quem está diante do espelho. Os sufis ensinavam que o outro é um presente diagnóstico, não uma condenação. Cada pessoa que aparece na sua vida repetidamente, com o mesmo padrão incômodo, está te entregando uma informação sobre um campo interno que você ainda não integrou. Tentar reprogramar a mente sem observar o padrão relacional é impossível, porque o relacionamento é onde a mente mostra sua programação em ação, sob pressão real. Você pode parecer iluminado sozinho no quarto. A verdade aparece na conversa difícil, na decepção, no conflito. Ali, você vê quem você ainda é por baixo da camada intelectual. Reprogramação avançada exige que você pare de julgar o outro e comece a ler o outro como texto sobre si mesmo. Essa mudança de postura transforma inimigos em professores, e cada relação difícil vira aula acelerada sobre qual camada da mente ainda resiste à alma. A fé não é crença, é fidelidade a algo que você não pode provar, mas também não pode negar. Você confundiu fé com certeza intelectual,
e essa confusão te paralisou. Ficou esperando ter certeza para agir. Mas a alma nunca opera por certeza. Ela opera por fidelidade íntima a uma direção que você sente, mas não consegue explicar. Os sufis chamavam isso de yaqin, uma certeza que não é do intelecto, mas do coração, e que se aprofunda em 3 níveis: o saber, o ver, o ser. Você só está no primeiro, talvez, e achou que era suficiente. Rumi escreveu que o intelecto é como quem vai a Meca com estudos e mapas, e o coração é como quem já está lá, mas não sabe explicar. Reprogramar a mente para obedecer à alma exige desenvolver uma relação com a incerteza que não te paralisa. Exige agir diante da névoa, porque a alma sempre mostra o próximo passo, nunca o caminho inteiro. Quem espera ver o caminho inteiro antes de mover o pé nunca sai do lugar. E a mente adora essa espera, porque enquanto você espera, ela mantém o controle. Agir sem garantia, com o coração afirmando e a cabeça duvidando, é ato revolucionário. É ali que a alma começa a confiar em você e aumenta o sinal. Quanto mais você obedece o pouco que já sabe, mais ela revela. Quanto mais você exige garantia antes, mais ela se recolhe. Esse é o pacto silencioso que ninguém te explicou. Reprogramar a mente é, no fundo, escolher uma identidade diferente todo dia. No final, tudo se resume a isso: você age a partir de quem você acredita ser. E quem você acredita ser é uma narrativa construída por repetição ao longo de décadas. Mude a narrativa, muda a ação, mas não adianta trocar a frase. Precisa trocar a raiz. A raiz da identidade atual é um apego inconsciente aos benefícios secundários da versão velha. Você se mantém ansioso porque a ansiedade te dá atenção. Você se mantém travado porque não tentar te proteger do fracasso. Você se mantém pequeno porque brilhar implica a responsabilidade que você teme. Cada disfunção entrega um benefício oculto. E enquanto você não vê isso, nenhuma reprogramação adere. Rumi escreveu que o ser humano se apega ao próprio sofrimento como a amante que o trai. Sabe que dói, mas não larga. A alma quer uma identidade nova, e essa identidade exige soltar os benefícios secretos da atual. Exige suportar não ter mais a desculpa. Exige viver sem o álibi do trauma, sem a narrativa do coitadinho, sem o roteiro de vítima que deu certo até hoje, porque rendeu cuidado e desresponsabilização. Esse é o nível final da reprogramação. Não é técnica, não é prática, é um salto de identidade. É olhar no espelho e decidir que a pessoa que você foi ontem não existe mais hoje. E agir a partir disso mesmo, quando todos ao redor ainda te tratam como ontem. A alma quer que você nasça de novo enquanto ainda está vivo. Essa é a verdadeira reprogramação. Todo o resto é ensaio. Qual parte de você ainda se beneficia da versão que você diz querer deixar para trás? Quantos dos seus desejos atuais são da alma e quantos são feridas não curadas usando a linguagem do desejo? Se você soubesse, com absoluta certeza, que sua alma tem razão, o que você mudaria antes mesmo de terminar este vídeo? A mente obedece àquilo que você visualiza com sentimento. E você tem visualizado derrota. Existe uma lei que opera em você 24 horas por dia, mesmo quando você dorme, mesmo quando você não percebe. Aquilo que você imagina repetidamente, com carga emocional, sua mente começa a construir como realidade. E você tem usado essa força contra você mesmo a vida inteira. Antes de uma conversa importante, você imagina dando errado. Antes de uma decisão grande, você imagina o pior. Antes de dormir, você revisita cenas de humilhação e as enfeita com detalhes novos. Cada visualização dessas é uma ordem direta para o inconsciente, e ele não discrimina entre o que você quer e o que você teme.
ele executa o que você foca. Rumi escreveu que a imaginação é a égua da alma, e quem não controla a rédea é levado para onde o cavalo quer ir. Os sufis desenvolveram uma prática chamada tasawwur, a visualização consciente de estados espirituais, precisamente porque sabiam que a mente molda o real a partir do imaginado. Ibn Arabi foi além. Ele ensinou que a imaginação criadora é o próprio órgão pelo qual a alma dá forma à matéria. Reprogramar começa em decidir que você vai dirigir conscientemente aquilo que sua mente ensaia. 10 minutos por dia, imaginando com sensação corporal, com detalhe olfativo, com temperatura, com textura, a versão sua que obedece à alma. Isso constrói mais que 1000 afirmações vazias, mas exige disciplina, porque o ego prefere os ensaios de tragédia. Eles são mais familiares. O perdão não é gesto moral, é ato de reprogramação estrutural. Você ainda carrega pessoas dentro da sua cabeça. Conversas que deveriam ter acabado anos atrás continuam rodando. Diálogos que nunca aconteceram na vida real, você ensaia no banho, no trânsito, antes de dormir. Cada segundo gasto nesses ensaios internos com quem te machucou é um segundo em que sua mente serve à ferida, não à alma. E você chama isso de processar, de elaborar, de entender. Não é. É fidelidade inconsciente ao rancor disfarçada de trabalho interno. Perdoar não é dizer que o outro fez bem. Perdoar é cortar o fio de atenção que te mantém amarrado a algo que já passou. Rumi escreveu que o rancor é como levar veneno esperando o outro morrer, e 8 séculos depois você continua bebendo desse copo todo dia. No sufismo existe uma prática chamada hilm, a magnanimidade construída, que não é sentimento natural, mas decisão consciente de não desperdiçar a própria força em manter vivo algo que já morreu fora de você. Cada pessoa que você ainda odeia mora aluguelzinho grátis na sua mente, e enquanto ocupa esse espaço, a alma não tem onde se instalar direito. A reprogramação exige um inventário honesto. Quem ainda mora dentro de você sem autorização? Fazer as pazes internas com essas presenças, não reconciliação exterior, mas libertação interior, abre um espaço na mente que você nunca soube que estava ocupado. E nesse espaço liberado, a alma enfim respira. O jejum de estímulo é a prática mais subversiva da era moderna. Sua mente está sendo bombardeada por quantidades de informação que nenhum cérebro humano na história foi projetado para processar. E você acha que consegue reprogramar esse órgão exausto, superestimulado, fragmentado, enquanto continua alimentando ele com mais do mesmo. Não consegue. Os sufis praticavam jejum não só de comida, mas de palavra, de visão, de contato. Al-Kushairi descreveu no Risala que o verdadeiro buscador pratica o jejum dos 7 sentidos, porque cada canal aberto é uma porta pela qual o mundo invade o interior. Hoje você tem 70 canais abertos simultaneamente e se pergunta por que não escuta a alma. A resposta é óbvia, porque a voz mais sutil é a primeira a ser abafada quando o volume externo sobe. Reprogramar exige cortes cirúrgicos de estímulo, 1 dia por semana sem redes sociais, 1 hora por dia sem tela, uma refeição por dia em completo silêncio, 1 noite por mês sem conversa. Essas pausas não são luxo, são infraestrutura. Sem elas, qualquer técnica vira superficial, porque não tem onde enraizar. Rumi dizia que a alma precisa de terreno vazio para crescer, e você mantém seu terreno constantemente pavimentado de informação. A primeira vez que você tenta um dia de silêncio vai parecer insuportável. Na terceira vez, vai parecer necessário. Na 10ª, vai se perguntar como sobreviveu tanto tempo sem. Essa é a medida de quanto a mente estava pedindo socorro
em idioma que você não escutava. Seus sonhos te dão informação que sua vigília não consegue receber. Existe uma parte sua que continua trabalhando enquanto você dorme, e essa parte tem acesso a camadas da realidade que sua mente consciente bloqueia. Os sufis levavam isso tão a sério que tinham uma ciência inteira chamada Tabir al-Ruya, a interpretação dos sonhos como mensagens da alma. Ibn Sirin escreveu um tratado inteiro sobre o tema no século VIII, e Rumi dedicou passagens inteiras do Masnavi a explicar como a alma usa o sonho para enviar correções que a mente desperta não aceitaria. Você provavelmente esquece seus sonhos nos primeiros 5 minutos depois de acordar. Isso não é descuido, é defesa. Sua mente consciente sabota a lembrança porque os sonhos trazem informações que desestabilizariam a narrativa diurna que você precisa manter para funcionar. Reprogramação avançada envolve reconectar com esse canal. Um caderno ao lado da cama. 5 minutos ao acordar, anotando qualquer imagem, sentimento, fragmento. Repetido por 30 dias, abre um diálogo com camadas profundas que você nem sabia que existiam. Sonhos recorrentes são insistências da alma sobre algo que você ignora na vigília. Pesadelos são pressões aumentando. Sonhos luminosos são confirmações de direção. Aprender a ler esse idioma simbólico te entrega um conselheiro interno que nunca mente, não cobra e está disponível todas as noites. Você tem dormido sobre um tesouro sem nunca abrir a tampa. A palavra que você pronuncia sobre si mesmo esculpe sua realidade imediata. Preste atenção em como você fala sobre você, não para os outros, mas para você mesmo. Aquelas frases automáticas que atravessam sua cabeça dezenas de vezes por dia. Eu não consigo. Sou sempre assim. Minha cabeça é uma bagunça. Sou péssimo nisso. Cada uma dessas frases é um feitiço que você lança contra si, e a mente obediente executa. Os sufis sabiam do poder da palavra em um nível que quase ninguém hoje compreende. Eles praticavam Kalimat at-Tayyiba, as palavras puras, escolhendo conscientemente como se descreviam porque entendiam que a linguagem não descreve a realidade. Ela a cria. Rumi escrevia cantando, recitando, porque sabia que o som vibra antes de ser pensado, e essa vibração já ajusta o campo interno. Você precisa auditar sua própria linguagem interna com brutalidade. Durante uma semana, anote toda vez que você se descreve negativamente. Você vai ficar chocado com a frequência. Depois, para cada frase identificada, construa uma substituição, não mentirosa, mas orientada para a possibilidade. Eu não consigo, vira, ainda não aprendi. Sou sempre assim, vira, esse padrão tem se repetido e estou observando. Essa mudança microscópica de linguagem, aplicada com consistência, reestrutura literalmente as redes neurais associadas à autoimagem. Não é pensamento positivo ingênuo, é engenharia linguística da identidade, algo que os místicos aplicavam muito antes da psicologia existir como campo. Você tem tratado sua mente como inimiga, e ela tem se comportado como tal. Toda relação recebe o tom que você dá, e a relação que você tem com sua própria mente provavelmente é a mais abusiva da sua vida. Você a xinga, a diminui, a pressiona, exige desempenho impossível, nunca agradece, só reclama quando falha. Se você tratasse outra pessoa assim, essa pessoa entraria em depressão crônica. Sua mente entrou, e você chama isso de minha natureza ansiosa, meu jeito, minha tendência. Não é. É o resultado previsível de anos de tratamento hostil interno. Rumi escreveu algo revolucionário. Ele dizia que o ego é uma criança que precisa ser educada com firmeza e afeto, não destruída com violência. Os sufis tinham o conceito de surba, companheirismo,
que aplicavam primeiro a relação consigo mesmos antes de aplicar aos outros. Você pode começar a reprogramar sua mente simplesmente mudando o tom interno. Em vez de xingar quando ela falha, agradecer quando ela tenta. Em vez de comparar, reconhecer. Em vez de exigir, orientar. Essa mudança de postura parece piegas no começo, mas produz efeitos estruturais dentro de semanas. A mente que se sente segura, coopera. A mente que se sente atacada se defende, mesmo contra você. E você tem atacado ela a vida inteira. Fazer as pazes com a própria mente é o pré-requisito que ninguém ensina, e sem o qual toda técnica adicional é como tentar domar animal ferido com grito. A obediência à alma produz efeitos colaterais que a mente vai interpretar como crise. Você precisa estar preparado para isso, porque é o ponto onde a maioria desiste. Quando você começa a obedecer à alma de verdade, coisas vão cair. Relacionamentos que se sustentavam na sua disfunção vão rachar. Hábitos que te anestesiavam vão perder o gosto. Identidades profissionais que você construiu vão parecer apertadas. E a mente, acostumada com a estrutura antiga, vai interpretar tudo isso como evidência de que algo está dando errado. Vai puxar você de volta com urgência, com ansiedade, com crise. Rumi passou por isso quando encontrou Shams. A vida toda dele ruiu, e quem o amava achou que ele tinha enlouquecido. Os sufis têm um nome para essa fase: Kabd, o estado de contração, que alterna com Bast, o estado de expansão. Quem não conhece essa alternância desiste na primeira contração, achando que fracassou. Não fracassou. Está atravessando. A contração é o laboratório onde a nova versão é temperada. Se você fugir dela voltando para o antigo, você aborta o processo. Se você suportar atravessar com consciência, ela se transforma em expansão de nível mais alto. Reprogramar a mente para obedecer à alma não produz vida mais fácil. Produz vida mais real. Mais fácil era a anestesia que você chamava de vida. Mais real dói nas primeiras fases, porque você está sendo cortado de estruturas que eram falsas, mas familiares. Saber disso antecipadamente te protege de confundir desintoxicação com doença. Existe um ponto em que a mente para de resistir e começa a servir. E você reconhece quando chega, você vai tentar tudo isso e parecer que não funciona. Por semanas, por meses, sua mente vai continuar rebelde. A alma vai continuar sussurrando e você vai se sentir estúpido tentando. Isso é previsto. Os sufis descrevem isso como o estado de mujarrada, o esforço sustentado sem resultado visível, que é pré-requisito para mushahada, a contemplação onde a estrutura, enfim, cede. Rumi escreveu que o buscador se esforça como quem cava um poço em terra dura, e só quando quase desiste, a água brota. Esse momento em que a mente para de resistir e começa a servir não é dramático no exterior, é sutil. Você se pega pausando antes de reagir sem ter decidido pausar. Você se pega escolhendo o silêncio em vez da distração sem esforço consciente. Você se pega falando com você mesmo com bondade em vez de crítica e percebe que não fez por técnica, fez porque se tornou natural. Esse é o ponto de virada. Não é iluminação, é integração. E integração, diferente de iluminação fugaz, é permanente. Você cruzou o véu. A mente agora opera como instrumento da alma em vez de obstáculo. Continua existindo, continua pensando, continua tendo medos, mas os medos agora são informação, não ordem. Os pensamentos agora são matéria-prima, não comando. A alma virou o centro de gravidade e tudo orbita em torno dela sem esforço. Esse estado os sufis chamavam de nafs mutma'inna, a alma pacificada, e ele é resultado, não ponto de partida.
Você não começa lá. Você chega lá através do trabalho que a maioria abandona muito antes. A prática diária vale mais que a prática intensa esporádica, e a mente adora te convencer do contrário. Sua mente vai te oferecer uma armadilha sofisticada. Ela vai sugerir que você faça um retiro, leia 10 livros numa semana, se dedique intensamente por um mês e depois se acalmar quando você desistir. Porque a mente prefere intensidade curta à consistência longa, já que intensidade cansa e te devolve ao padrão antigo, enquanto consistência realmente transforma. Os sufis sabiam disso e ensinavam o princípio de pouco e constante sobre muito e esporádico. Rumi escreveu que a gota constante perfura a pedra, não pela força, mas pela insistência. 5 minutos de prática diária de silêncio valem mais que 1 hora por semana. Uma página lida todo dia vale mais que um livro inteiro num domingo. Uma respiração consciente por dia vale mais que uma sessão de respiração mensal. Essa matemática contraria a intuição do ego, que busca grandeza para se sentir importante. A alma não precisa de grandeza. Ela precisa de presença repetida. Você precisa construir rituais pequenos, quase invisíveis, que você possa sustentar por décadas. Não por meses, por décadas. Porque reprogramação real não é projeto com data de término. É mudança de arquitetura existencial. E a arquitetura se constrói tijolo por tijolo, todo dia, mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando parece que não está funcionando, mesmo quando sua mente te oferece razões brilhantes para pausar, só hoje. Quem não sustenta o pequeno diário nunca chega ao grande acumulado. Essa é a lei que o ego tenta te fazer esquecer toda semana. Você vai querer contar para os outros o que está aprendendo, e isso pode dissolver o que você construiu. Tem um fenômeno psicológico que os sufis conheciam há séculos. Quando você verbaliza transformação em andamento, você libera a tensão psíquica que alimenta a transformação. Por isso, os mestres sufis insistiam em Kitman, o ocultamento, guardar para si os estados espirituais em desenvolvimento. Você vai sentir um impulso de compartilhar tudo o que está descobrindo. Vai querer explicar para os amigos, vai querer postar, vai querer convencer familiares de que descobriu algo importante. Cada vez que você faz isso antes da integração estar completa, você gasta a energia que deveria estar construindo a nova estrutura interna. Rumi escreveu que a alma é como vinho fermentando, e quem abre o barril antes do tempo perde a bebida. Existe um tempo de guardar silêncio, não por elitismo, mas por proteção. Falar muito sobre o processo antes dele estar enraizado expõe a mudança à opinião alheia, e a mente alheia, especialmente de pessoas próximas, vai resistir inconscientemente à sua transformação, porque a mudança sua ameaça a identidade do relacionamento. Guarda para você. Escreve num caderno que ninguém vai ler. Pratica em silêncio. Quando a transformação estiver integrada, ela vai aparecer nos seus atos, e aí sim pode ser comunicada sem precisar ser explicada. Discrição é proteção. Partilha prematura é sabotagem disfarçada de entusiasmo. Cada pequena vitória precisa ser selada corporalmente para a mente registrar. Sua mente tem um viés cruel. Ela registra as falhas em alta definição e apaga as vitórias em minutos. Por isso, você se sente sempre o mesmo quando está mudando. Você precisa de uma prática ativa de selamento para contornar esse viés. Toda vez que você obedece um pequeno chamado da alma, toda vez que você escolhe silêncio em vez de distração, que pausa antes de reagir, que diz não por alinhamento, você precisa marcar isso fisicamente. Uma mão no peito, um agradecimento silencioso, um registro num caderno, um momento de pausa reconhecendo:
Isso não é frescura, é neurociência aplicada. O cérebro só consolida memória emocionalmente marcada, e sem esse gesto de selamento, a vitória passa sem deixar traço. Os sufis tinham rituais pequenos para cada ato de obediência à alma, precisamente para marcar a alma no corpo. Rumi escreveu que cada movimento sincero deixa luz no corpo, e essa luz se acumula até transformar a matéria. Comece a marcar. Em 2 meses, você terá um inventário de provas de que está mudando, e esse inventário é o antídoto contra a voz interna que insiste que nada mudou. A mente acredita em evidência acumulada, fornece as evidências, ou ela vai continuar acreditando na narrativa antiga que tinha evidência de sobra porque você registrou cada falha em letra grande. No fim, reprogramar a mente para obedecer à alma é aceitar que você nunca termina esse trabalho. Essa é a parte mais difícil e mais libertadora. Você não vai chegar num ponto onde está pronto. Não existe finalização, existe aprofundamento contínuo. Os sufis descrevem o caminho em estações, Makamate, e cada estação não é chegada, é abertura para a próxima. Rumi escreveu que o amor não tem destino, tem direção, e quem busca a chegada trai a jornada. Isso muda completamente como você se relaciona com o processo. Você para de esperar o dia em que a mente será completamente obediente, em que a alma será completamente ouvida, em que a vida será completamente alinhada. Esse dia não vem, não porque você falhou, mas porque o caminho não foi desenhado para ter fim. A vida é o próprio caminho. Cada dia é oportunidade nova de escolher obediência ou desobediência, silêncio ou ruído, alma ou ego. E a beleza está nessa escolha diária, não num estado final. Você começa a sentir que a luta sempre vai existir e que está tudo bem. Não é sinal de fracasso, é sinal de estar vivo e consciente. A paz que os sufis descrevem não é a ausência de conflito interno, é uma paz que convive com o conflito sem se identificar com ele. É viver no centro enquanto as bordas ainda oscilam. É saber que a alma está dirigindo mesmo nos momentos em que a mente grita que não está. Essa confiança profunda, construída por anos de prática, por milhares de microescolhas, por fidelidade silenciosa em tempos de dúvida, ela é a verdadeira reprogramação. Não é um estado mental, é um modo de existir que contamina tudo o que você faz, com quem você se relaciona, em como você morre quando chegar a hora, porque quem obedeceu à alma em vida não teme a morte, entende ela como continuação. E quem resistiu à alma em vida morre 2 vezes, uma quando desistiu, outra quando o corpo enfim cede. Quantos anos você tem desperdiçado esperando chegar, quando a jornada era o próprio ponto? O que você faria diferente hoje se aceitasse que a reprogramação é para sempre e por isso mesmo pode começar agora sem pressa? Qual a próxima microescolha que você vai fazer, exatamente depois de fechar este vídeo que comprova para sua alma que desta vez é diferente? A respiração é a única ponte consciente entre corpo, mente e alma. E você tem atravessado errado a vida inteira. Existe uma coisa que você faz 20.000 vezes por dia sem perceber e que carrega mais poder de reprogramação do que qualquer técnica sofisticada: a respiração. Ela é a única função autônoma do corpo que você pode também controlar conscientemente. E isso não é acidente biológico, é uma porta. Os sufis construíram um sistema inteiro em volta disso, chamado nafas, onde cada respiração é tratada como oportunidade de lembrança da alma. Eles ensinavam que entre a inspiração e a expiração existe uma pausa, e nessa pausa mora o silêncio original de onde tudo vem. Rumi escreveu que cada respiração consciente
vale mais que 1000 palavras sem atenção, porque a mente que respira com consciência não consegue mentir para a alma ao mesmo tempo. Você tem respirado curto, alto no peito, preso no diafragma, há tanto tempo que nem lembra o que é respirar profundo. Essa respiração travada é a assinatura corporal da mente em luta com a alma. Reprogramar começa em lugar simples e invisível. 3 respirações profundas, conscientes, a cada hora do dia. Não mais, não menos. Só 3. Mas fazer mesmo, inspirando pelo nariz, contando até 4, segurando até 7, soltando pela boca até 8. Isso ativa o nervo vago, baixa o cortisol e cria no corpo o estado fisiológico onde a alma pode ser ouvida. Sem esse chão corporal, nenhum trabalho mental pega. Com ele, qualquer técnica funciona 3 vezes mais rápido. O arrependimento não é culpa, é tecnologia SUF de reinício radical. Os sufis tinham uma prática chamada tauba, traduzida normalmente como arrependimento, mas que significa literalmente retorno. Não é choro moral, é ato voluntário de virar o corpo inteiro para a direção oposta da que você vinha caminhando. E tem uma regra precisa: não funciona se for feito na cabeça. Tem que ser feito com o corpo todo, com declaração em voz alta, com gesto físico. Rumi escreveu que quem retorna com palavras continua no mesmo caminho, e quem retorna com o corpo inteiro já está em outro lugar. Essa distinção muda tudo. Toda vez que você percebe que desobedeceu à alma, você tem 2 caminhos. O primeiro é ficar remoendo mentalmente, relembrando o erro, analisando por que aconteceu. Isso é nafs, ego fingindo evolução. O segundo é parar imediatamente, dizer em voz alta: retorno agora, mover o corpo, mudar a postura, respirar fundo e seguir. Isso é tauba verdadeira. Al-Ghazali descreve no Ihya que o arrependimento é o polimento do espelho do coração e que cada retorno sincero apaga vestígios acumulados de muitas quedas. Você tem centenas de pequenos retornos a fazer por dia. Toda vez que pega o celular sem necessidade, toda vez que fala mal de alguém por hábito, toda vez que come por ansiedade, toda vez que adia o que sua alma pediu. Em cada micro momento desse, um retorno corporal. Não drama, apenas direção nova. Feito com consistência, isso é mais transformador que qualquer terapia, porque devolve a você o poder de reiniciar quantas vezes precisar, sem esperar permissão externa, sem esperar o começo do ano, sem esperar a segunda-feira. Existe um tipo de cansaço que nenhum sono cura, e ele sinaliza que você está desobedecendo a alma há tempo demais. Você já reparou que tem noites que você dorme 8 horas e acorda mais cansado que quando deitou? Você acha que é idade, é trabalho, é estresse. Rumi diria outra coisa. Existe um cansaço que não é físico, é existencial. O cansaço de manter o teatro da vida que não é sua. Seu corpo gasta energia absurda sustentando uma estrutura desalinhada e nenhum descanso recupera, porque o gasto não é muscular, é anímico. Os sufis chamavam isso de ghafla, o sono da alma, que é mais pesado que o sono do corpo. Quando a alma está desatendida há muito tempo, o corpo começa a traduzir esse abandono em fadiga crônica que nenhum exame médico encontra. Você pode tomar todos os suplementos, dormir todas as horas, fazer todas as terapias e continuar exausto, porque a cura não está onde você procura, está em obedecer um chamado que você tem ignorado há anos. Quando pessoas finalmente se alinham com o que a alma pede, trocam de carreira, saem de um relacionamento, se mudam de cidade, relatam quase sempre a mesma coisa, dormem menos e acordam mais descansadas. Não é mágica, é fisiologia do alinhamento. Energia dispersa em manter o errado
é energia retomada quando você admite o certo. Esse cansaço que você chama de comum pode estar te entregando informação sobre o quanto de vida você está evitando viver, e continuar ignorando é continuar drenando reservas que deveriam estar disponíveis para a construção do que é seu. A intuição não é dom. É a voz da alma falando a linguagem que o corpo aprendeu primeiro. Você provavelmente desacredita da sua própria intuição há décadas. Aquela sensação de que algo está errado antes de qualquer evidência. Aquele impulso de ligar para alguém que acabou precisando. Aquela rejeição corporal a uma oportunidade que parecia ótima, mas depois se revelou armadilha. Você tem chamado isso de coincidência, de exagero, de medo. Não é. É a alma usando o único canal que o corpo ainda sabe receber, já que a mente racionalizou a vida inteira. Os sufis chamavam isso de firasa, a percepção interior, e a treinavam como habilidade desenvolvível. Não era místico no sentido vago, era a capacidade cultivada de captar informação sutil antes da mente processar e distorcer. Rumi escreveu que o coração vê o que o olho ainda não percebeu e que o sábio aprende a confiar no primeiro sinal antes dele ser apagado pela dúvida. Toda vez que você sentiu algo e ignorou e depois o evento se confirmou, você estava recebendo sinal autêntico e desqualificando por falta de prova racional. A reprogramação envolve reabilitar essa percepção, começar a anotar as intuições no momento em que aparecem, sem julgar, sem precisar agir, só registrar. Um mês depois, revise. Você vai descobrir uma taxa de acerto que vai te assustar, e esse registro é o que reeduca sua mente a respeitar o canal. A partir do momento em que você trata sua intuição com o respeito que ela merece, ela aumenta em frequência e clareza. Quem despreza não recebe. Quem acolhe é inundado de informação útil que estava esperando permissão para vir à superfície. A escassez de tempo que você sente é ilusão. Você tem tempo exatamente para o que você valoriza de verdade. Você vai usar a desculpa do tempo. Vai dizer que não tem tempo para meditar, para respirar, para escrever, para ficar em silêncio, para ouvir a alma. E essa desculpa é um dos mecanismos mais sofisticados que o ego desenvolveu para te manter onde está. Porque quando você diz não tenho tempo, você está mentindo para si mesmo sobre uma verdade desconfortável. Tempo é distribuição de prioridade, e você está priorizando o que já é familiar. Rumi escreveu que o ser humano encontra 20 horas por dia para o que ama e nem 20 minutos para o que transforma. E essa frase te expõe como poucas. Você tem tempo para rolar o celular, tempo para discussões inúteis, tempo para televisão, tempo para tudo que te anestesia. E aí diz que não tem 10 minutos para silêncio. Os sufis diziam que tempo é espelho da alma. Mostre como gastou seu dia e eu te mostro quem você está se tornando. Reprogramar a mente exige uma auditoria brutal do tempo. Uma semana anotando cada bloco de 30 minutos, o que você fez de verdade, sem enfeitar. No final da semana, você tem o retrato exato de suas prioridades reais, não as que você diz ter. Esse documento vai doer, vai mostrar que você tem tempo, só não para a alma. A partir dessa descoberta, você pode começar a realocar, trocar 15 minutos de rolagem por 15 minutos de silêncio, trocar um episódio de série por uma caminhada sem fone, pequenas trocas que parecem irrelevantes, mas refazem o tecido do dia. Em 3 meses, sua vida inteira é outra, não porque você fez algo grande, mas porque você parou de mentir sobre onde o tempo estava indo. Seu dinheiro é a extensão da sua psique. Como você lida com ele mostra como você lida com sua alma. Pode parecer estranho tocar nesse assunto em texto sobre reprogramação mental, mas os sufis nunca separavam dinheiro de espiritualidade
como a cultura moderna separou. Para eles, a relação com os recursos materiais era diagnóstico direto do estado interior. Você gasta compulsivamente quando está vazio? Você acumula obsessivamente por medo? Você se recusa a receber dignamente por culpa? Cada padrão desses é sintoma psíquico vestido de comportamento financeiro. Rumi viveu num ambiente onde dinheiro circulava e escreveu sobre ele com clareza incomum. A riqueza é teste mais cruel que a pobreza, porque revela sem disfarce quem você é quando tem poder. Al-Ghazali dedicou capítulos inteiros do Ihya à ética do ganho, porque entendia que o modo como você ganha, gasta e guarda esculpe o coração. Reprogramar a mente envolve olhar para suas finanças como texto sobre sua alma. Onde você gasta reflete o que você valoriza de verdade, não o que você desvalorizar. Se você analisa extratos dos últimos 3 meses, encontra sua teologia real. Quanto foi para anestesiar, quanto para aparência, quanto para crescimento, quanto para presença com quem ama. Esse inventário é doloroso e revelador. E a partir dele, pequenas mudanças na direção do gasto começam a alinhar vida exterior com alma interior. Não se trata de gastar menos ou mais, mas de gastar consciente, como ato espiritual. Cada real gasto é voto por um mundo específico. O que você está votando? E isso está em linha com quem sua alma te chama a ser, ou contradiz. A presença física com quem você ama é o antídoto contra a fragmentação mental da era moderna. Você tem estado fisicamente com pessoas enquanto mentalmente está em outro lugar há tanto tempo que esqueceu como é estar inteiro num lugar. Sua mente fragmentada te impede de receber a nutrição profunda que o contato humano genuíno oferece. E essa nutrição é insubstituível por qualquer técnica espiritual solitária. Os sufis sabiam que ninguém se transforma sozinho. Por isso criaram as tarikas, as ordens, onde o contato com o mestre, com os irmãos de caminho, com a comunidade, era tratado como parte estrutural do trabalho interior. Rumi não escreveu o Masnavi sozinho. Ele ditou em presença de Hussam al-Din Chalabi, que funcionava como espelho humano necessário para que a alma de Rumi se expandisse através das palavras. Sem Hussam, não há Masnavi. Você tem tentado se transformar no isolamento de aplicativos e livros e se pergunta por que não adere. Falta presença humana consciente. Falta jantar com alguém sem o celular na mesa. Falta conversa longa sem pressa. Falta olhar nos olhos de alguém por 3 minutos em silêncio. Essas práticas parecem banais, mas são precisamente o que cura a fragmentação que alimenta a desobediência à alma. Quando você está inteiro numa conversa, sua mente aprende o que é estar presente e começa a replicar esse estado em outros momentos. A reprogramação acontece também por contágio relacional, não só por esforço individual. Escolher com quem você vai estar presente e como é decisão espiritual avançada que influencia todo o resto do trabalho interior. O humor é diagnóstico sutil de alinhamento com a alma. Rir de certas coisas é sinal de cura. Os sufis eram conhecidos pelo riso. Nasreddin Hoja, figura semi-histórica associada ao sufismo, ensinava através de histórias absurdas que faziam os discípulos gargalhar antes de entender. E esse uso do humor não era entretenimento, era método pedagógico preciso. Rumi escrevia com ironia afiada, brincando com o próprio ego, com as pretensões dos discípulos, com a própria confusão humana, porque quem se leva a sério demais não consegue obedecer à alma, já que a obediência exige leveza para se dobrar ao inesperado. Uma mente rígida, que protege a própria imagem a qualquer custo, nunca consegue fazer as mudanças que a alma pede, porque toda mudança exige passar por um período em que você parece ridículo para os outros e para si mesmo.
Se você não sabe rir de si, vai abortar cada transformação no primeiro constrangimento. Reprogramar a mente envolve desenvolver uma relação saudável com o ridículo. Aceitar que vai errar publicamente, que vai falar besteira, que vai fazer coisas que parecem tolas para quem não entende o processo, e rir disso em vez de se proteger. Quando você começa a rir dos seus próprios padrões, você os enfraquece. Quem você consegue observar com humor, você consegue mudar. Quem você observa com seriedade rígida, você alimenta. O riso dissolve o que a severidade petrifica. Essa é a razão pela qual mestres espirituais genuínos quase sempre têm humor afiado, e falsos mestres quase sempre têm pose solene. A alma quer liberdade, e liberdade inclui a capacidade de rir do personagem que você vem interpretando há décadas, achando que era você. Existe um momento do dia em que sua mente é mais permeável à alma, e você não sabe qual é o seu. Os sufis faziam as práticas mais intensas antes do amanhecer, no que eles chamavam tahajjud, as horas da vigília antes da aurora, não por superstição, mas por observação empírica. Nesse horário, a mente racional ainda não ergueu suas defesas completas, e o canal entre alma e consciência está mais aberto. Cada pessoa tem o seu próprio horário de permeabilidade, e descobrir qual é o seu muda completamente a eficácia de qualquer prática. Para alguns, é ao acordar, antes de qualquer estímulo externo. Para outros, é tarde da noite, quando a agenda silencia. Para outros, é no banho, quando a água cria o estado alterado, leve que desarma a mente controladora. Rumi escreveu que existem portas dentro do dia, e quem passa pelas portas certas encontra o que procura sem esforço. A reprogramação se acelera exponencialmente quando você identifica sua porta e coloca suas práticas nesse horário específico. Durante uma semana, preste atenção em qual momento do dia você tem insights espontâneos, em qual você se sente mais conectado, em qual a ansiedade baixa naturalmente. Esse é seu portal. Proteja ele. Não permita que a rotina ocupe esse espaço. Faça dele sagrado, não por dogma, mas por estratégia. 10 minutos no horário certo valem mais que 1 hora no horário errado. E esse detalhe simples é o que separa quem pratica anos sem resultado de quem pratica meses e transforma a vida inteira. Sua biologia é aliada, se você aprender a escutá-la em vez de forçá-la. A repetição sagrada cria um campo que a mente eventualmente habita sem esforço. Tem uma tecnologia antiga que os sufis refinaram por séculos e que a modernidade quase perdeu. A repetição de uma palavra, um nome, uma frase curta, como âncora de consciência. Eles chamavam de dhikr, a lembrança. Rumi praticava até ficar em estados alterados, nos quais a fronteira entre ele e a palavra se dissolvia. Não era transe místico sem aplicação prática. Era método de criação de campo mental estável, em meio ao caos externo. Quando você repete uma palavra escolhida centenas de vezes ao longo de um dia, essa palavra começa a aparecer automaticamente quando sua mente perde o foco. Vira âncora, vira retorno instantâneo, vira reset. A ciência cognitiva moderna descobriu esse mecanismo e deu nome diferente. Treinamento de mantra, atenção focada, ancoragem atencional. Mas é a mesma tecnologia. Você pode escolher qualquer palavra que ressoe com sua alma. Paz, verdade, presença, amor, luz, retorno, o que funcionar para você. E começar a usar como muleta consciente durante o dia. Enquanto lava a louça, repita mentalmente. Enquanto dirige, repita. Enquanto espera na fila, repita. Em 2 meses, essa palavra se torna parte da arquitetura da sua mente. E nos momentos de crise, ela emerge sozinha, trazendo de volta o estado que ela ancorou. É simples e profundamente poderoso.
A maioria das pessoas descarta por parecer primitivo e perde uma das ferramentas mais eficientes de reprogramação neural que a humanidade já desenvolveu. Quem você admira silenciosamente é quem sua alma está tentando te mostrar que você pode ser. Observe com atenção. Quem são as pessoas que você admira profundamente, não superficialmente? Não as celebridades, não as figuras de marketing, mas aquelas pessoas específicas cuja presença faz algo dentro de você se mover. Essas admirações não são coincidência. Elas são a alma te mostrando possibilidades latentes em você, usando outros como espelhos. Você só consegue reconhecer em alguém o que já existe em potência dentro de você. Se a coragem daquela pessoa te emociona, é porque existe coragem adormecida em você, esperando permissão. Se a honestidade brutal daquela outra te atrai, é porque sua alma quer essa mesma honestidade através da sua voz. Rumi encontrou em Shams de Tabriz o espelho que revelou partes dele mesmo que ele não sabia existirem, e foi essa revelação que deu origem ao Rumi que conhecemos. Sem Shams, permaneceria sendo um jurista brilhante, mas ordinário. Com Shams, virou oceano. Os sufis trabalhavam conscientemente com essa dinâmica, escolhiam mestres cuja presença puxava para fora qualidades latentes. Você pode fazer isso, não necessariamente tendo um mestre físico, mas identificando essas pessoas espelho e perguntando a cada admiração: o que isso em você está me mostrando sobre mim? Essa pergunta, feita com honestidade, entrega direções concretas do que sua alma pede que você desenvolva. E desenvolver essas qualidades específicas é obedecer à alma em nível prático, tangível, observável. Você para de tentar ser uma versão genérica melhor de você e começa a ser uma versão específica, alinhada com o que seu interior está pedindo em voz alta, através de quem você admira. A cada noite, antes de dormir, sua mente consolida quem você vai ser amanhã. E você tem negligenciado esse portal. Os últimos minutos antes do sono são o território mais subestimado da reprogramação mental. Nesses minutos, sua mente entra em estado teta, altamente sugestionável, e qualquer coisa que você alimenta ali se grava com força amplificada durante a noite. Os sufis tinham orações específicas antes de dormir, não por superstição religiosa, mas porque entendiam que esse portal determina a programação do dia seguinte. Rumi aconselhava seus discípulos a dormirem revisando o dia com gratidão, pedindo perdão pelos erros sem dramatizar e apontando a mente para a qualidade que queriam desenvolver no dia seguinte. Essa prática, feita por 15 minutos todas as noites, reconstrói a arquitetura mental em profundidade que nenhuma prática diurna alcança, porque durante o sono o cérebro consolida memória e identidade. Você tem usado esses minutos para rolar telefone, assistir conteúdos aleatórios, absorver notícias ruins, discutir com o parceiro. Cada um desses inputs é plantado na terra fértil do inconsciente e germina enquanto você dorme. Por isso, você acorda ansioso. Por isso, você acorda com mente barulhenta. Não é acaso. É colheita precisa do que você plantou antes de dormir. Mude os últimos 15 minutos do seu dia e você muda tudo. Leitura inspiradora, silêncio, respiração profunda, visualização da versão sua alinhada. Pequena oração, qualquer que seja a sua tradição ou ausência dela. Esse território é sagrado. Reconquistá-lo é reconquistar o direcionamento do dia que virá. Tudo o mais que você pratica durante o dia depende desse alicerce noturno que você tem negligenciado a vida inteira, achando que a noite era só descanso, quando na verdade era semeadura. Qual hábito, antes de dormir, você ainda mantém, mesmo sabendo
que está sabotando seu dia seguinte? Quando foi a última vez que você ficou em silêncio tempo suficiente para descobrir qual palavra sua alma quer que você repita? Se amanhã você acordasse sabendo exatamente quem é seu espelho vivo, quem você procuraria primeiro? E o que isso diz sobre o que você está evitando desenvolver em você mesmo? A comida que você coloca no corpo determina a clareza com que sua alma consegue se expressar. Você acha que a alimentação é assunto físico separado da vida mental. Essa separação é ocidental, recente e destrutiva. Os sufis sempre souberam que o corpo é veículo da alma e o combustível desse veículo determina o que pode ser transportado. Al-Ghazali escreveu que o estômago é a raiz da maioria das confusões mentais e que quem não domina o que come não domina o que pensa. Rumi jejuava regularmente, não por ascetismo performático, mas porque observava com precisão o que acontecia na sua mente quando o corpo estava leve versus quando estava pesado. Existe uma conexão direta entre certos padrões alimentares e a espessura do véu entre mente e alma. Comida ultraprocessada, açúcar refinado, excesso de cafeína, álcool regular, cada um desses cria estados fisiológicos onde a alma literalmente não consegue atravessar o ruído inflamatório. Você pode meditar 4 horas por dia, mas se o intestino está em caos, a mente vai acompanhar o caos. Reprogramar a mente exige reprogramar a boca. Não é sobre dieta da moda, é sobre observação consciente. O que você come antes de se sentir nublado? O que você come antes de se sentir agitado? O que você come antes de se sentir presente? Seu corpo já tem essas respostas mapeadas, você só nunca consultou o mapa. 1 mês comendo com essa consciência diagnóstica revela padrões precisos. E a partir desses padrões, pequenas trocas criam janelas de clareza onde o trabalho mental finalmente adere. Ibn Sina, em seus tratados médicos que atravessaram o mundo islâmico, insistia que metade da cura de qualquer desordem mental começa na cozinha. Essa sabedoria virou ciência há 30 anos com o eixo intestino-cérebro, mas ele já sabia. Suas amizades estão te nivelando por baixo ou por cima. Não existe neutro. Você entrou em piloto automático com relacionamentos que já não te servem há anos. Mantém amizades por hábito, por história, por culpa de cortar. E enquanto essas amizades ocupam o espaço afetivo que você tem disponível, novas conexões alinhadas com sua alma não encontram lugar para entrar. Os sufis eram radicais nesse ponto. Eles ensinavam o princípio da surba, a companhia consciente, e diziam que você se torna imperceptivelmente parecido com as 5 pessoas com quem mais convive. Rumi escreveu que o ferro se torna espelho pelo contato prolongado com o polidor e se torna ferrugem pelo contato com a umidade. A escolha de companhia não é detalhe, é direção. Olhe para as pessoas que você mais frequenta. Elas estão onde você quer estar em 10 anos? Elas falam sobre o que você quer pensar mais? Elas trazem para fora a sua melhor versão ou te convidam a rir de versões antigas que você quer deixar para trás? Essas perguntas doem porque a resposta honesta muitas vezes exige mudanças que você vem adiando. Não é sobre cortar brutalmente todos que não servem. É sobre ajustar a frequência de exposição, reduzir contato com quem drena, aumentar contato com quem inspira. Essa cirurgia relacional é uma das alavancas mais poderosas de reprogramação, porque o campo mental é sustentado pelas conversas que você tem, e conversas são criadas pelas pessoas que você escolhe ter perto. Em 6 meses, ajustando esse campo, sua mente muda sozinha, quase sem esforço técnico, porque o ambiente social novo treina padrões novos 24 horas por dia. O silêncio da natureza opera em você
o que nenhum humano consegue operar. Existe uma parte sua que só volta ao centro quando está em ambiente sem linguagem humana. Você já sentiu isso? Uma caminhada na mata, horas à beira do mar, sentado embaixo de uma árvore em parque vazio. Algo se reorganiza dentro de você que nenhuma meditação guiada consegue reorganizar. Isso não é subjetivo, é biológico. Seu sistema nervoso foi desenhado durante centenas de milhares de anos em contato com natureza, e estar longe dela por muito tempo desregula funções que nenhuma técnica moderna compensa. Os sufis frequentemente se retiravam a montanhas, desertos, oásis. Não era romantismo, era medicina. Rumi passou parte significativa da vida em contato com jardins, rios, horizontes abertos, e suas poesias são saturadas de imagens naturais, porque ele compreendia que a natureza é mestre silencioso que ensina sem palavras.